Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, e como já vem sendo hábito, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm feito subscrever no canal do YouTube do Poder do Cosmos, que têm deixado também os vossos comentários, que têm feito likes nos vídeos e que têm dado aqui imensas sugestões também sobre temas que gostariam de ver tratados no vídeo. Eu hoje quero falar sobre algo em particular. Há algumas semanas atrás, no grupo do Poder do Cosmos, o Despertar, houve uma pergunta que surgiu. E a pergunta que surgiu era se era seguro utilizar o chamado jogo do copo ou as chamadas tábuas de Ouija para conseguir utilizar como se fosse um oráculo ou como se fosse um tarô. Portanto, a pergunta era se as energias eram as mesmas. E eu, na altura, dei uma resposta muito rápida que me saiu imediatamente, que foi: não, por favor, não usem isso, as energias não são as mesmas. Mas gostaria então aqui de vos mostrar o que é que isso é exatamente. Para quem não sabe o que é o jogo do copo, é um jogo que infelizmente muitas crianças e muitos adolescentes fazem por brincadeira e é algo perigosíssimo e que nunca deve ser feito. Na realidade, consiste em ter uma folha de papel e nessa folha de papel escrever todas as letras do alfabeto e depois escreverem um sim e um não. E depois o que é que acontece? Sentam-se à volta daquela folha de papel, colocam 1 ou 2 dedos de cada mão em cima de um copo virado de cabeça para baixo, portanto todas as pessoas têm que colocar os dedos, concentram-se e invocam que apareça algo naquele momento. E depois fazem perguntas a esse algo e o copo vai começar a mexer sozinho e vai às letras para dar as respostas ou vai ao sim e ao não para dar as respostas. As tábuas do Ouija são exatamente a mesma coisa. Essas tábuas começaram a sair inicialmente como um jogo da empresa Majora, que foi quem começou a fazer isso, e eram umas tábuas em cartão que tinham exatamente isto que eu vos estou a dizer. Portanto, tinham as letras todas do alfabeto, tinham também os números todos, tinham o sim e o não, e depois tinham uma parte a dizer adeus. E aí, em vez de ser um copo, eles tinham uma coisa chamada uma prancheta, portanto que é algo assim mais ou menos com este formato, e quem iria participar no jogo, teriam que ser sempre pelo menos 2 pessoas, iriam colocar 1 ou 2 dedos em cima da prancheta, concentrar-se, chamar uma entidade e depois a prancheta iria andar e responder às perguntas. Qual é que é o problema deste jogo? Se vocês forem fazer uma pesquisa, é fácil vocês encontrarem canais com youtubers que dizem que são médiuns e que utilizam este sistema. Mas não se esqueçam que nem todos estamos a trabalhar para o mesmo lado. Não se esqueçam que nem todos os médiuns são de luz, nem todos os médiuns estão aqui a trabalhar com anjos, com arcanjos ou com entidades de uma frequência mais elevada. Não se esqueçam que existem também médiuns que estão a trabalhar com entidades de uma vibração mais baixa ou mesmo entidades demoníacas. Portanto, faz todo o sentido vocês conseguirem encontrar médiuns e youtubers que trabalham com tábuas de Ouija e que dizem que aquilo é fantástico e funciona muito bem. Portanto, eu volto a recordar, nós não estamos todos a trabalhar para o mesmo lado. Existem 2 lados distintos, o lado do bem e o lado do mal. E, portanto, para quem quer trabalhar no bem, quem quer trabalhar com uma energia, com uma vibração mais elevada, não deve mexer com este tipo de jogo. E porquê? Quando nós utilizamos um jogo do copo ou uma tábua de Ouija e nós chamamos uma entidade, as entidades que nós estamos a atrair são entidades de baixa vibração. Isto significa que podem ser espíritos de alguém que faleceu e que não quis passar para o outro lado e entretanto ficou cá preso e portanto estão à procura de alguém a quem se possam ligar para não estarem ali tão sozinhos naquele limbo, ou então poder
podemos mesmo estar a chamar entidades de baixa vibração que sejam demoníacas. Isto não é para vos assustar, mas é a realidade dos factos. Portanto, apenas entidades de vibração mais baixa é que vão aparecer perante um jogo desses. Para além disso, vão abrir também um portal. E enquanto o portal estiver aberto, essas entidades podem deixar outras entidades iguais a elas entrar. O que é que vai acontecer? Essas entidades de vibração mais baixa vão se ligar a uma ou mais pessoas que estejam a fazer esse jogo através de uns canais chamados transmediúnicos. Os canais transmediúnicos são os canais que nós temos mais ou menos na zona das omoplatas. Essas entidades vão se ligar aos canais transmediúnicos e vão conseguir ter acesso a alguns dos nossos pensamentos e das nossas memórias. Ou seja, eles vão ser capazes de se ligar a alguém que nós gostamos muito e que perdemos e vão ser capazes de dar as respostas exatamente como essa pessoa que nós amamos e faleceu iria dar as respostas. Ou seja, essas entidades de vibração mais baixa vão fazer de conta que são um amigo vosso ou um familiar vosso que entretanto já partiu. Mas não são. Não se deixem enganar. Não existem entidades com vibração alta a utilizar esse jogo. Não existem. Uma diferença muito grande, porque depois haviam pessoas a perguntar, mas não é a mesma coisa num oráculo, num tarô? Não, não é a mesma coisa. Nós quando vamos trabalhar com tarô ou quando vamos trabalhar com um oráculo, nós devemos fazer a consagração do baralho. E fazer a consagração do baralho é nós garantirmos que nesse baralho vão responder apenas entidades de bem, entidades de luz e que são entidades que nos vão ajudar a dar determinadas respostas. Aliás, vocês sabem, se virem os meus vídeos, que eu nem sequer vos aconselho a fazer perguntas de futuro quando vocês não estão preparados. Acho que devem apenas pedir conselhos para o momento presente ou falar de situações passadas, nunca do futuro. E há uma razão para isso. É que geralmente o bem, a luz, não fala em futuro, fala no presente ou fala no passado. Portanto, mesmo a nível de perguntas de tarô ou de oráculos, tem que se ter cuidado com o tipo de pergunta que se faz. Deve-se sempre consagrar o oráculo ou o tarô primeiro para ter a certeza do tipo de entidade que nos vai dar a resposta e depois devemos também proteger-nos a nós e proteger o espaço que está à nossa volta para fazermos uma leitura. Numa coisa como o jogo do copo ou usar um tabuleiro de Ouija, que eu vou mostrar aqui as imagens ou as imagens já terão passado entretanto, aquilo que acontece é que não há como consagrar. Eu sei que há pessoas que dizem que sim, que é possível consagrar, mas a realidade dos factos é que não é assim tão fácil de consagrar quanto isso, porque não está apenas uma pessoa a mexer, estão várias pessoas a mexer e, portanto, temos ali uma série de energias diferentes e não é possível consagrar para toda a gente ao mesmo tempo, porque está toda a gente a tocar no copo ou toda a gente a tocar na prancheta. Portanto, vocês nunca conseguem garantir que têm o tabuleiro completamente consagrado. Portanto, aquilo que acontece, e se vocês forem ao grupo do Poder do Cosmos Despertar, tem lá pessoas a falar sobre as experiências negativas que tiveram ou experiências negativas que viram os seus amigos a ter depois de um jogo destes, tem a ver exatamente com a baixa vibração das entidades que aparecem e das entidades que vão falar. Ou seja, aquilo que vai aparecer são ou pessoas que já faleceram, mas entretanto não são tão boazinhas quanto isso e não seguiram por onde deviam ter seguido, ou podem ser pura e simplesmente entidades demoníacas que abrem portais e que, ligando-se aos vossos transmediúnicos, poderão ficar com vocês durante muitos anos ou até mesmo a vossa vida inteira. Portanto, não vale a pena tentarem utilizar esse tipo de tabuleiro, tentar utilizar esse tipo de jogo para tentarem comunicar com alguém. Quando alguém quer comunicar com vocês,
esse alguém arranja uma maneira, seja através de sequências numéricas, sonhos, mensagens que vocês possam receber, símbolos que vocês vejam, toda a questão da sincronicidade, podem ser até através de um médium que vos passe uma informação. Portanto, se algum ser que partiu, algum familiar vosso ou algum amigo vosso quiser entrar em contacto, eles irão fazê-lo. Eles não precisam de um tabuleiro desses, não precisam de um jogo desses. Agora, as entidades demoníacas e de vibração mais baixa adoram esse tipo de jogo, adoram a vulnerabilidade de uma criança ou de um adolescente e poderem colar-se ali e alimentar-se da vossa energia e até influenciar-vos a serem algo que vocês não são. E eu vou falar aqui de um exemplo muito específico. Eu acho que todos vocês sabem quem é o Marilyn Manson. O Marilyn Manson ficou conhecido por ser o anticristo. Ele tem imensas músicas em que fala sobre satanismo. Aliás, ele neste momento é reverendo da Igreja Satânica, é um dos reverendos da Igreja Satânica. Como sabem, ele teve concertos em que destruiu Bíblias, queimou Bíblias, arrancou páginas às Bíblias, fez uma série de outras coisas. Tem montes de músicas dedicadas ao satanismo, dedicadas ao diabo, dedicadas a demónios e muitas músicas a mandar abaixo Deus e a mandar abaixo a religião católica em particular. Portanto, todos nós estamos a ver quem é o Marilyn Manson. Para quem não estiver, esta é a imagem dele. E agora vou-vos contar a história de como é que isto aconteceu. Em 1986, o Marilyn Manson chamava-se Brian Warner, que é o nome verdadeiro dele. Em 1986, os pais decidiram tirá-lo da escola católica onde ele andava e passá-lo para uma escola pública normal. Logo no primeiro dia de aulas, ele encontrou um rapaz chamado John, que por alguma razão acusou-o de estar a olhar para a namorada dele e vai direito a ele e dá-lhe um murro na cara. Entretanto, o Brian, com medo de continuar a ser atacado por esse rapaz, pensou que se ficasse amigo dele, que as coisas poderiam ficar diferentes, que poderiam ficar melhores e que ele não teria que continuar a ser vítima de bullying como ele estava a ser. Aliás, o Brian foi vítima de bullying durante muito tempo, muitos anos. E então o que é que ele decide fazer? Tentar fazer amizade com aquele rapaz chamado John. Como é que ele fez isso? Não foi da maneira mais bonita. Portanto, ele roubou comprimidos de dieta que a mãe dele tomava e dava esses comprimidos ao John, para o John depois poder fazer o que quisesse com os comprimidos, e tentava também ouvir o mesmo tipo de música que o John ouvia, que na altura era Iron Maiden, portanto já era música de heavy metal. Na sequência de tudo isto, o John convida-o num fim de semana a ir passar o fim de semana à casa dele. O Brian, na altura, como estava a tentar conquistar a amizade do John para ver se conseguia parar de ser vítima de bullying na escola, decidiu aproveitar essa oportunidade e foi passar um fim de semana na casa dele. Logo na primeira noite, e atenção que a casa do John era num rancho gigantesco em Detroit, portanto aquilo era absolutamente enorme, tinha um celeiro, tinham aquelas coisas todas. Logo na primeira noite, o John disse que queria mostrar uma coisa verdadeiramente assustadora ao Brian. O Brian tinha medo, sabia que aquilo era provavelmente errado, mas enfim, era um miúdo com 15 anos, vítima de bullying, a tentar fazer de conta que estava tudo bem e a tentar conquistar aquela amizade. E então vai com o John para onde o John o queria levar e entram aonde? No celeiro da quinta. Entram no celeiro da quinta, encontram umas escadas, sobem pelas escadas até lá ao topo e o que é que eles encontram? Encontram um altar satânico que pertencia ao irmão mais velho desse tal John. Nesse altar satânico havia um livro com algo muito satânico de lá dentro também e havia uma série de animais mortos, nomeadamente coelhos e pombos mortos, sangue espalhado, coisas estranhíssimas, e o John agarrou no tal livro satânico, passou para as mãos do Brian e disse ao Brian para ele ler o que estava lá escrito.
O Brian, nesta altura, já estava assustadíssimo e não sabia o que é que havia de fazer. Entretanto, aparece o irmão mais velho do John e o Brian teve alguma esperança que as coisas fossem ficar por ali, mas não ficaram. O John, com medo de ser apanhado pelo irmão por estarem os dois a mexer no altar que pertencia ao irmão, decide agarrar no livro que lá estava, agarra no Brian e decidem os dois fugir do celeiro. Eles fogem os dois do celeiro, entram numa floresta. Dentro da floresta encontram uma clareira onde tinham uma casa que parecia ou abandonada ou parecia uma casa por construir, porque, enfim, tinha as paredes, mas as paredes não estavam completamente terminadas ainda. Entretanto, eles encontram uma porta para uma espécie de uma adega e eles entram para dentro dessa adega. O John agarra num isqueiro para eles poderem ver o que se passava lá dentro, mete o livro nas mãos do Brian, pede-o para abrir o livro e manda-o começar a ler passagens do livro. O John tinha perfeita noção que estavam os dois extremamente assustados e o Brian, com medo da reação do John caso não fizesse aquilo, decide começar a ler as passagens do livro. Dito pelo próprio Brian, conhecido como Marilyn Manson hoje em dia, ele tinha perfeita noção, após ter passado vários anos a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia na igreja católica onde ele andava, de que aquilo que ele estava a ler era algo maléfico, era algo nefasto. No entanto, ele continuou a ler com medo das represálias que poderia ter caso não o fizesse e com medo que continuasse a ser vítima de bullying. Então, ele começa a ler as passagens e, por palavras dele próprio, quanto mais ele lia aquele livro, mais noção ele tinha de que estava a fazer algo de extremamente errado e tinha muito medo daquilo que estava a fazer. A determinada altura, eles começam a ouvir vozes à volta dele. Primeiro começaram como suspiros ou como sussurros, mas depois começaram a ficar muito mais claras. E eles, apesar de não verem ninguém, começaram a sentir que não estavam sozinhos e começaram a ouvir vozes. E essas vozes diziam qualquer coisa como eles chamarem por Satanás ou eles adorarem Satanás. Era uma coisa assim bastante pesada. A determinada altura, as vozes estavam tão altas e tão insistentes que eles ficaram os dois completamente cheios de medo. Largaram o livro, largaram o isqueiro, pernas para que te quero, foram a correr, esconderam-se, fugiram e voltaram para a casa do John. Na manhã seguinte, quando acordaram os dois, decidiram tentar voltar ao mesmo sítio para recuperar o livro, para colocar o livro exatamente onde o tinham encontrado, que era no altar que pertencia ao irmão do John. Portanto, eles entraram na floresta outra vez, seguiram pelo mesmo caminho da noite anterior e foram dar à clareira aonde tinham estado na noite anterior. Só que desta vez não encontraram a casa, não encontraram o livro, não encontraram o isqueiro, não encontraram nada. Se não acreditam, esta história foi contada pelo próprio Marilyn Manson num programa feito para o Biography Channel já há uns anos atrás, e ele próprio conta isto tudo e explica o medo que ele sentiu, aquilo que os dois passaram e até que ponto ele sentiu que aquilo era errado. Desde aquela noite, desde o momento em que ele agarrou naquele livro e leu as passagens daquele livro, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele sentiu que estava a mudar, sentiu que estava acompanhado por uma força satânica e sentiu que não podia lutar contra aquela força satânica. 10 anos depois, aparece o Marilyn Manson. O homem que fala sobre satanismo, o homem que começou a falar contra a Igreja Católica, contra a Bíblia, que começa a rasgar Bíblias, a queimar Bíblias, a comer páginas da Bíblia e começa a falar no diabo, começa a falar em Satanás e começa a falar em tudo aquilo que tem a ver com demónios e com baixas vibrações. O próprio Brian Warner, o próprio Marilyn Manson, é o primeiro a dizer que se aquela noite não tivesse acontecido, que se ele não tivesse agarrado e lido aquele livro, provavelmente
ele não seria o Marilyn Manson e não seria a pessoa que nós conhecemos neste momento. Isto para vos dizer o quê? Que 2 miúdos adolescentes a fazer uma coisa que não lhes pareceu assim tão perigosa quanto isso na altura, que foi agarrar num livro que tinha uns pentagramas e começar a ler passagens do livro, poderá ter sido o principal responsável pelo Marilyn Manson ter aparecido e ser aquilo que nós sabemos que ele é hoje em dia. Portanto, a mensagem a reter é: tenham cuidado com aquilo que leem, tenham cuidado com aquilo que façam, tenham cuidado com aquilo que mexem. Porque muitas vezes até a coisa mais inocente ou que parece mais inocente pode trazer-vos consequências para o resto da vossa vida. Em 1986, o Brian Warner leu um livro satânico e em 1996 temos Marilyn Manson como o anticristo e a falar mal sobre tudo o que é de luz e a exaltar tudo o que é das trevas, tornando-se inclusivamente reverendo da Igreja Satânica nos Estados Unidos. Portanto, meus amigos, isto não é brincadeira. No caso do Marilyn Manson ou do Brian Warner, foi o facto de ele ter lido passagens. Mas se vocês utilizarem o famoso jogo do copo ou o tabuleiro do Ouija, infelizmente, também estão a convidar para as vossas vidas, eu ia dizer invite, que é a palavra em inglês, eu tenho a mania às vezes de falar meio em inglês, meio em português, mas vocês estão a convidar para as vossas vidas energias de baixa vibração, energias demoníacas, energias que poderão ficar agarradas a vocês para o resto das vossas vidas ou que podem ficar dentro da vossa casa e prejudicar não só a vossa vida, como a vida dos vossos familiares e das pessoas que vocês amam. Portanto, na minha opinião, se podem utilizar esse jogo, não podem. E se vão ver outras pessoas noutros canais a utilizar, claro que vão. Existem imensas pessoas, existem imensos canais no YouTube com médiuns a utilizar esse tipo de sistema. Mas não se esqueçam, nós não somos todos do bem. Assim como existem pessoas que falam da luz, que falam dos anjos e dos arcanjos, existem pessoas que estão a falar de pentagramas invertidos, de demónios e de satanismo. Portanto, tenham cuidado com o tipo de médium que vocês veem a utilizar determinadas coisas, porque existem coisas que são da luz e coisas que pertencem às trevas. Qualquer médium pode escolher se quer trabalhar na luz ou nas trevas. É uma escolha pessoal. Agora, uma coisa é um médium que consegue controlar as energias de alguma maneira, outra coisa são pessoas comuns que ainda não têm a sua mediunidade trabalhada, nem tampouco se sabem proteger. O Brian Warner não se sabia proteger. 10 anos depois, nasce o Marilyn Manson. Vocês tenham cuidado com aquilo que convidam para a vossa casa, aquilo que convidam para o vosso corpo, a energia que convidam para partilhar da vossa energia. Muito cuidado com o que usam. E não se esqueçam, não estamos todos a trabalhar para o mesmo lado. Não estamos todos a trabalhar para Deus. Não estamos todos a trabalhar para os anjos. Não estamos todos a trabalhar para Jesus Cristo. Não se esqueçam que existe uma igreja satânica. Não se esqueçam que existem satanistas. Não se esqueçam que existem médiuns do mal, médiuns que trabalham com energia negra, com magia negra e com as trevas. Não pensem que só porque uma pessoa é médium é automaticamente boa ou está a trabalhar ao mesmo nível que outras pessoas estão. Tenham atenção àquilo que fazem. Uma coisa é quando vocês são adolescentes e não sabem o que estão a fazer. Outra coisa é quando são pessoas adultas conscientes. Portanto, quem for adulto e tiver a capacidade de decidir, meus amigos, está nas vossas mãos. Se querem misturar as vossas energias com as trevas, usem o jogo do copo, usem os tabuleiros do Ouija, façam o que quiserem. Se quiserem trabalhar na luz, não toquem nesse tipo de material. Eu tenho 40 anos e nunca usei nem o jogo do copo, nem o tabuleiro do Ouija, porque sempre senti dentro de mim que a energia era errada, que a energia era pesada e que poderia prejudicar-me de alguma forma e, portanto, nunca o fiz.
E sei de outros médiums que sentem exatamente o mesmo que eu, que não têm coragem de trabalhar com esse tipo de material porque sentem que é errado e que a energia é demasiado pesada. Portanto, se me perguntam, é a mesma energia de um tarô ou de um oráculo? Não, não é. Portanto, cuidado com aquilo com que mexem. E eu quis dar este exemplo do Marilyn Manson porque eu acho que é um exemplo exagerado, é verdade, mas o que é certo é que tínhamos um rapaz de 15 anos que vinha de uma escola católica e que de repente, por ter aberto um determinado livro e ter aberto o livro e lido determinadas palavras, 10 anos depois transforma-se no Marilyn Manson, reverendo de uma igreja satânica, a destruir bíblias e a odiar tudo o que tem a ver com o bem, com Deus e com o amor. Portanto, por hoje, esta era a informação que eu tinha para vos passar. Vocês terem cuidado com as energias que utilizam. Não, nem todos vão passar a ser Marilyn Mansons completamente satânicos, mas poderão ter a vossa vida dificultada e podem ter muitas coisas a correrem-vos mal a partir desse momento. A escolha é vossa. Eu já expliquei o que é que acontece quando vocês mexem com essas energias e já expliquei porque é que têm médiuns a utilizar essas energias. Porque nem todos os médiuns são iguais, nem todos os médiuns trabalham com o mesmo lado, nem todos os médiuns são da luz. Existem dois lados. Nunca se esqueçam disso. De resto, se quiserem entrar em contacto comigo, podem fazê-lo todos os dias através do site da wengo.pt, onde eu me encontro a dar consultas, ou então podem fazê-lo como aqui mesmo nos comentários do canal do Poder do Cosmos no YouTube, através da página de Facebook do Poder do Cosmos, através do grupo Poder do Cosmos no Facebook ou do grupo Poder do Cosmos O Despertar também no Facebook, ou poderão ainda fazê-lo como através de um e-mail para o mail poderdocosmos tudo pegado @gmail.com. Se quiserem, mas de preferência, por favor, por SMS ou por WhatsApp, podem enviar também para este número de telefone que vai passar aqui em baixo, mas se vocês forem do estrangeiro, se não forem de Portugal, convém colocar o código do país primeiro para vocês poderem entrar em contacto comigo. Volto a agradecer a todos aqueles que estão todas as noites a assistir às estreias, portanto um beijinho muito grande para a Anabela Moraes, Beatriz Lopes, Liz Fragoso, para o Daniel, para o Gabriel, para o Franzati que vai aparecendo de vez em quando, para a Amanda que está prestes a ser avó e provavelmente se calhar até já terá sido na altura em que este vídeo está a sair, também para a Genilda, para a Elba, para a Cristina, para a Elizabeth e para todas as pessoas que vão aparecendo também, como a Olívia, a Isabel, a Fátima. Portanto, eu estou atenta a todos vocês, eu leio todos os vossos comentários e tem sido através destes comentários e daquilo que vocês vão escrevendo nos grupos que eu me vou apercebendo também da necessidade de fazer determinados vídeos sobre determinados temas. Eu sei que este vídeo foi um pouco pesado, principalmente sobre a história do Brian Warner, que vocês conhecem como Marilyn Manson, mas eu acho que é um dos melhores exemplos do que pode acontecer de errado se vocês mexerem com energias que não compreendem e que não são da luz. De resto, desejo que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.